Olá pessoal, daremos início ao curso Direito Constitucional em Questões. Na primeira aula nós vimos a formação da Constituição como a estrutura básica do Estado e da sociedade. Na segunda aula nós vimos uma evolução do constitucionalismo e também uma evolução das gerações dos direitos fundamentais. Na terceira aula vimos os elementos mínimos das constituições. Hoje nós veremos sobre o poder constituinte. A primeira pergunta que se faz é: o que é poder constituinte? O poder constituinte é o poder de reforma e instituição das constituições. Esses dois elementos, reforma e instituição, serão utilizados para a classificação básica do poder constituinte. O poder de instituição de uma nova Constituição é o poder constituinte originário. O poder de reforma da Constituição ou instituição das Constituições dos Estados Federados é o poder constituinte derivado. Mas antes de adentrarmos esses conceitos de forma mais aprofundada, nós veremos o momento do surgimento da noção de poder constituinte. Em que momento o poder constituinte, o conceito de poder constituinte surgiu? Nós sabemos que o homem, ele sempre procurou justificar a existência de um poder, a existência das regras jurídicas. Antes, as regras jurídicas eram justificadas pelos atributos do poder, do monarca que atuava por razões divinas, razões morais ou então pelas tradições. Com o iluminismo e o emprego da razão, o homem passou a ser o centro da existência do próprio Estado. Daí a noção de antropocentrismo. A origem do poder com o iluminismo passou da figura do monarca, das tradições, ou então por justificativas, por mitos e razões divinas, passou para a nação do povo, como o grande legitimador, justificador da origem das regras jurídicas e do poder. Na época, apresentaram-se as seguintes ideias. Primeiro, participação do povo na elaboração das normas jurídicas. Elaboração da Constituição em um único momento e exercício do poder por representantes capazes de enunciarem o consenso do contrato social. Então, os titulares do poder, conforme as origens do poder constituinte no século XVIII, era o povo. Os titulares do poder era o povo, esse poder era exercido por meio de seus representantes nas assembleias constituintes. A noção de poder constituinte é própria do século XVIII, associando-se ao surgimento das primeiras constituições modernas. A noção de poder constituinte é encontrada na obra de Sieyès e nas Assembleias dos Estados Gerais da França, em 1789. Então veremos a próxima pergunta. Quais foram as ideias de Sieyès que levaram à noção de poder constituinte? Conforme Emmanuel Sieyès, era necessária a participação da nação, a participação, hoje interpretada como nação, como povo, na condução dos interesses da França. Então, o povo deveria participar na formação da vontade do Estado francês. Conforme Sieyès, era direito do terceiro Estado, membros da sociedade providos de riqueza e poder, terceiro Estado, participar na elaboração das normas jurídicas. Terceiro Estado que atuava ao lado do primeiro Estado, representada pela nobreza, e o segundo Estado pelo clero.
Conforme-se eis, a nação é a titular do poder e deve ser exercido esse poder por meio de seus representantes. O terceiro estado, representado pela sociedade, pela nação, pelo povo, é a fonte da vontade da própria nação. Sieyès também faz a distinção entre poder constituinte, que é o poder de instituição de uma nova Constituição, poder de instituição de um novo Estado, dos poderes constituídos, tais como poder legislativo, judiciário, executivo e os seus órgãos que os compõem. Então veremos a próxima pergunta. Quais são as características do poder constituinte originário? Poder constituinte originário é o poder de instituição de uma nova Constituição, como vimos. É um poder inicial, ilimitado, incondicional e permanente. É um poder inicial porque institui uma nova Constituição, um novo fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico. Ele é fonte originária dos poderes. É um poder, conforme doutrinadores, é um poder não jurídico, é um poder político, é um poder que está fora do direito, antecede o próprio direito, já que fundamenta todo o ordenamento jurídico. É um poder inicial. É um poder incondicional, porque não está preso a formas pré-estabelecidas. Não obedece formas pré-fixadas, modo e rito de elaboração das constituições. É um poder ilimitado. Ilimitado porque não sofre limitações de ordem interna. Inexistência de regras jurídicas que possam se opor ao poder constituinte originário. É bom destacar que há doutrinadores que indicam que o poder constituinte originário sofre limitações, apesar de não ser a posição que vocês devem manifestar na hora de responder as questões objetivas nas provas. Segundo esses autores, que percebem que o poder constituinte originário é um poder limitado, é possível a limitação desse poder em razão de direitos imanentes aos seres humanos, em razão de direitos que são próprios da natureza humana, conforme o justnaturalismo. É possível a limitação do poder constituinte originário em razão dos direitos humanos, ou então em razão da existência de uma ordem internacional que estabelece limites à elaboração da Constituição de Estados, apesar dos Estados serem soberanos. Poder constituinte originário é dotado também de uma outra característica, que é a permanência. Mas para entender esse conceito de permanência, é necessário fazermos uma outra classificação entre poder constituinte material e poder constituinte formal. Conforme essa noção, poder constituinte material, que é o exercido pelos titulares do poder, pelo povo, é um poder permanente. Ele não se esgota com a elaboração de uma nova Constituição. Por exemplo, com a elaboração da Constituição de 88, o povo, os titulares do poder, eles possuem ainda a capacidade de exercerem e se manifestarem para a elaboração de uma nova Constituição, posterior à Constituição de 88. Contudo, poder constituinte originário, ele pode se classificar tanto como material como formal. E o poder constituinte formal, aquele ligado à Assembleia Nacional Constituinte, que é o corpo de representantes que devem representar o consenso social para a elaboração da Constituição, esse poder constituinte originário formal não é um poder constituinte permanente. Com a edição da nova Constituição, esse poder constituinte, esses representantes, têm a sua função exaurida. Então, eles já exerceram a sua função e são afastados desse poder e não podem exercê-los novamente.
poder constituinte originário é um fundamento, ele se manifesta de forma a veicular um fundamento para os demais poderes estatais. É anterior às funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. É fundamento de existência, a Constituição, a nova Constituição, é fundamento de existência e validade dos entes e órgãos que o cria. O poder constituinte originário, ele tem fundamento em si mesmo.